Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um podcast, mais um bate-papo semanal. Eu espero que esteja sendo proveitoso para você, que você esteja sendo abençoado com cada episódio. E hoje eu queria compartilhar com você sobre a Páscoa. Mas antes disso, eu queria te lembrar, não te esquece de te inscrever no canal e também de comentar. Para nós é muito importante a tua inscrição, os teus comentários e aquela curtida também para valorizar aquilo que a gente está fazendo. Beleza? Eu não sei se você já se perguntou o que é de fato a Páscoa. Muitas vezes nós crescemos tendo esse feriado, parando nesses dias para celebrar a Páscoa, e às vezes a gente não sabe nem o que é. A gente compra o ovinho de Páscoa, a gente fala do coelho, e a gente esquece o real significado. E hoje eu queria, como pastor e como esse cara que está aqui para te ajudar a entender as coisas da palavra de Deus, eu quero hoje desmistificar um pouquinho sobre a Páscoa. E para isso a gente vai precisar voltar um pouquinho e entender aonde começou tudo isso e qual a correlação que tem no Antigo Testamento e o Novo Testamento sobre a Páscoa. É muito importante você entender inicialmente que Jesus, ele está em toda a Bíblia. A Bíblia inteira vai falar sobre Jesus. É claro que você só vai encontrar o nome exatamente de Jesus no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento nós vamos ver muitas alusões, muitos símbolos e sombras de Jesus que vai conectar o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E essa ligação, por que eu estou falando isso? É que é muito importante você entender a Páscoa, que você entenda que é uma ligação da Páscoa dos judeus com a Páscoa dos cristãos. E tudo começou lá em Êxodo capítulo 12. Lá em Êxodo capítulo 12, nós vamos ver a Páscoa dos judeus. E Páscoa significa passagem. Então, naquele momento do texto de Êxodo 12, quando Deus está chamando Moisés para liderar o povo, você precisa entender que o contexto era um contexto de escravidão. O povo estava escravizado pelo faraó, Moisés é levantado como líder, libertador do povo de Deus, eles já estavam há aproximadamente 400 anos, querido, como escravos, ou seja, várias gerações já tinham se passado, desde José, lembra de José? Várias gerações já tinham se passado de escravidão, né, e de muita labuta, de muita dor, né, e agora Deus levanta um libertador chamado Moisés para tirá-los daquele lugar e levá-los para uma terra prometida, tá bom? No Êxodo capítulo 12, a gente vai ver exatamente as instruções do Senhor para o povo, através de Moisés, para o que eles precisariam fazer numa noite específica. Que noite era essa? A noite em que o anjo da morte iria passar sobre o Egito, iria cumprir a 10ª praga. Você lembra das 10 pragas do Egito, né? Para que Faraó fechou o coração e não liberou o povo, e aí o que acontece? Deus vai mandando várias pragas, e a última praga é a praga mais dolorosa e mais dura da parte de Deus. Ele vai enviar o anjo da morte, que vai ceifar a vida dos primogênitos, de todos os primogênitos ali do Egito. Então Deus vai dizer para Moisés passar para o povo que eles precisariam pegar um cordeiro, ok? Eles iriam pegar um cordeiro sem mancha, sem defeito, e eles precisariam o quê? Imolar esse cordeiro, matar o cordeiro, e o sangue daquele cordeiro seria passado nos umbrais das portas. Para quê? Para que quando o anjo da morte passasse, o que ia acontecer? Quando o anjo passasse, ele iria identificar a marca do cordeiro na porta de cada casa, e assim ele não iria entrar naquela casa, ele iria passar direto. Por isso que o nome da Páscoa é passagem, porque o anjo da morte iria passar direto. Ele iria ver o sangue, ele não iria entrar naquela casa, porque o sangue garantiria a salvação daquelas pessoas daquela casa, ok? Então, por que eu estou te falando isso? Porque eu queria compartilhar com você aqui 3 elementos da Páscoa dos judeus que vão ter uma correlação com a nossa Páscoa, a Páscoa dos cristãos. E o primeiro elemento da Páscoa, que Deus está falando aqui em Êxodo 12, é justamente o sangue do cordeiro. Né? E o cordeiro propriamente dito. Lá nos versículos 5 e 6 de Êxodo 12, a gente vai ver escrito assim:
O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, ou seja, no final da tarde, ele será morto. E tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e também na veiga da porta, ou seja, nas laterais da porta e na parte de cima, fazendo como que um U invertido, né? Das casas em que o comerem. Então é importante você entender que esse elemento, que é o sangue do cordeiro, era esse sinal, né? Então o sangue seria um sinal para o anjo que iria passar, ele não iria entrar naquela casa. E o cordeiro, querido, ele precisaria ser também sem defeito. Tá? O sangue do cordeiro, é importante você entender que para nós ele é como o sangue de Jesus, né? João Batista vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus vem, ele vai ser justamente o cumprimento dessa sombra, ou desse símbolo que é o Cordeiro do Antigo Testamento. Jesus vai ser o Cordeiro do Novo Testamento. Né? Então, você percebe? Jesus já está lá no Antigo Testamento, né, com esse símbolo que é o Cordeiro. E agora Jesus vem no Novo Testamento como esse Cordeiro. O que é interessante, o Cordeiro não poderia ter defeito. Né? A Bíblia não relata nenhum defeito no corpo de Jesus. Pelo contrário, quando nós vamos estudar a palavra, nós vamos ver que Jesus, até mesmo na sua crucificação, não teve um osso sequer quebrado do seu corpo. E a Bíblia vai dizer que ele foi mudo como uma ovelha para o matadouro. Jesus foi para a sua crucificação. Né? Então Jesus ele vai mudo, calado, ele não vai falar uma palavra durante a sua crucificação. E ele não vai ter nenhum osso quebrado. Por quê? Porque o cordeiro não poderia ter defeito. E é óbvio, a gente está falando de um defeito físico, que ele não tinha, mas ele também não tinha pecado. Né? Jesus não tinha pecado, por isso que ele é um cordeiro perfeito. Né? E somente alguém perfeito poderia ser, somente um cordeiro sem nenhum tipo de defeito poderia ser imolado como sacrifício pelo pecado do homem. Então somente Jesus, sendo perfeito, sendo o nosso cordeiro pascal, sendo o nosso cordeiro que morre no meu lugar e no teu, para que um sangue puro, sem pecado, sem mancha, pudesse de fato nos livrar do anjo da morte. Né? Então é muito importante você entender. Eu acho que aqui, em cada elemento, eu já vou falando para você a correlação, né, do Antigo Testamento com o Novo. Então a correlação do sangue do Cordeiro é justamente isso. Assim como lá em Êxodo 12 houve um cordeiro que foi morto e o sangue foi passado na porta, na nossa Páscoa, a Páscoa dos cristãos, nós vamos ter um Jesus de Nazaré, o nosso Cristo, o nosso Messias e Salvador, se entregando à morte da crucificação, justamente quando? Na festa da Páscoa dos judeus. Então Jesus ele vai se entregar para os romanos exatamente na festa. Por quê? Porque ele é o Cordeiro. Entende? A correlação do Antigo Testamento e do Novo, isso é incrível. Eu amo a Bíblia, porque ela é totalmente interligada. Esses escritos foram escritos milhares de anos de diferença, né? Mas eles vão se conectar, porque Deus está em autoridade na sua palavra. Ok? O sangue do Cordeiro também, ele vai o quê? Nos purificar do pecado. Então, o sangue do Cordeiro do Antigo Testamento, quando o anjo da morte passa, o que acontece? Eles são o quê? Eles não são consumidos. Isso vai gerar para eles o quê? Uma libertação. Isso vai... quando o anjo da morte passa por cima deles, não entra, e entra na casa dos egípcios, o que vai acontecer? Os primogênitos dos egípcios vão morrer. E o que vai acontecer? Muito choro e muito pranto entre os egípcios. Eles vão ficar muito tristes. Eles vão ficar enlutados. E isso vai fazer o quê? Isso vai dar tempo para os judeus agora poderem fugir. Lembra que eles eram escravos e agora eles vão ser libertos por causa do sangue que foi colocado naquele lugar. Amém, pessoal? Então é muito importante você entender isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são as ervas amargas. Então, naquele momento em que o cordeiro está sendo preparado, a gente vai ter o cordeiro e o seu sangue, ok? E a gente vai ter também Deus falando para eles separarem ervas amargas. O versículo 8 vai dizer, naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos
e ervas amargas o comerão. Ok? Então, o cordeiro, ele seria servido juntamente com pães asmos e com ervas amargas. Aquelas ervas, elas têm uma simbologia também. Elas significam os sofrimentos e a dificuldade do povo na escravidão, no cativeiro. Ok? Então, essas ervas, elas vão justamente fazer com que eles tenham a lembrança, até porque a Páscoa vai ser celebrada anualmente depois disso, essa é a primeira Páscoa, mas todos os anos os judeus vão celebrando a Páscoa dessa mesma forma. O cordeiro, o pão sem fermento e também a erva amarga. E a erva amarga é para quê? Para que eles se lembrassem da onde Deus os tirou. Para que eles se lembrassem da dor da escravidão. Para quê? Para que eles possam caminhar em obediência a Deus. Por quê? Porque eles entraram em escravidão por causa da desobediência. Né? Então, essa erva amarga, ela vai ser como essa recordação, né, do cativeiro, da escravidão do Egito. Né? E isso para nós significa o quê? Nos lembra o quê? Da nossa escravidão do pecado no mundo. Ok? Todos nós que temos o sangue do Cordeiro sobre nós fomos libertos do pecado. Eu não sei você, mas antes eu era escravo da bebida. Hoje eu não sou mais escravo da bebida. Hoje eu domino a minha vontade. Se eu tenho vontade de beber, se eu quero beber, eu posso beber só uma taça. Antes eu não conseguia beber só uma taça. Antes eu bebia uma taça, tomava uma garrafa inteira, 2 garrafas. Por quê? Porque eu era escravo do pecado. Agora eu não sou mais escravo do pecado. E quando eu digo isso, eu estou fazendo aqui falando de bebida, mas isso serve para qualquer outra coisa. Pornografia, masturbação. Eu tenho autoridade para vencer o pecado. Por quê? Porque o sangue de Jesus está sobre mim. Ok? É importante você entender isso. Nós somos livres do pecado. Agora, o que simboliza a erva amarga? É uma lembrança, e às vezes eu vou me lembrar de onde Deus me tirou. Deus me tirou de uma garrafa de bebida. Deus me tirou de uma vida de pornografia. Deus me tirou de uma vida onde eu era escravo de masturbação, por exemplo. Então, quando eu olho para as ervas amargas, eu lembro das dores da escravidão do mundo. Ok? Então isso é importante. Porque muitas vezes, quando nós nos convertemos, nós esquecemos. Nós simplesmente esquecemos da nossa vida antes de Jesus. E eu digo isso, cara, cuidado para você não se acostumar demais com a bênção. Porque às vezes a gente se acostuma tanto com uma vida de liberdade que a gente esquece o quão é ruim e o quão é doloroso ser escravo do pecado. O quão é ruim viver uma cultura do mundo e uma cultura de pecado e eu não consigo me livrar disso. O sangue do Cordeiro vem para me livrar do pecado e as ervas amargas vêm para me lembrar de onde o Senhor me tirou. Ok? Então o Egito ele vai ser esse símbolo do mundo sem Deus. Né? É o símbolo da minha vida no mundo. Quando eu falo de vida no mundo, eu estou falando o quê? De uma vida onde a minha mente era a mente do mundo. A minha cultura era a cultura do mundo. Tudo que eu pensava e fazia era de acordo com o fluxo desse mundo. Que o apóstolo Paulo vai dizer que é o fluxo da potestade do ar, dos espíritos enganadores do século presente. Ok? E Faraó vai simbolizar o quê? O diabo que rege esse mundo. Faraó, ele é esse símbolo do diabo, né? Que vai escravizar pessoas, que vai oprimir o mundo e vai oprimir as vidas. Então, a vida no mundo, ela pode aparentar para muitos uma vida de liberdade, mas na verdade ela é uma vida de escravidão. Onde o diabo está cada vez mais dizendo, você precisa construir mais tijolo. Você vai ter que construir agora as pirâmides para mim. Você vai agora fazer isso para mim, aquilo para mim. E pode muitas vezes aparentar, como lá na frente a gente vai ver o povo desejando as comidas do Egito. Falando, saudade que eu tenho daquela carne do Egito, saudade. Mas eles esquecem o preço daquela carne. Eles esquecem o preço daquela comida. Eles esquecem o preço. O preço é o pecado. E o pecado, querido, ele pesa. O pecado gera um fardo. Ok? E a escravidão vai simbolizar justamente o quê? O pecado. Né? Então aqui você precisa entender que o Egito simboliza o mundo, Faraó simboliza o diabo e a escravidão simboliza a prisão do pecado. Ok? Agora as ervas amargas também vão ter qual conexão com o Novo Testamento? Vamos lá. Como foi a morte de Jesus? Foi uma morte tranquila? Jesus morreu lá assim, né? Eu vou morrer dormindo na minha cama com 92 anos já, velhinho. Foi assim que Jesus morreu?
Não, não foi. Jesus teve uma morte o quê? Extremamente dolorosa. Não foi numa cama velhinho, não foi dormindo, né? Que é o sonho da morte de todo mundo. Eu queria morrer assim. Se um dia o Senhor me permitir morrer, eu quero morrer. É claro que eu vou morrer um dia, né? Mas o dia que eu for morrer, eu peço que o Senhor me permita que eu morra mais velho na minha cama dormindo. Acho que essa é a morte do sonho de todo mundo. Essa não foi a morte dos sonhos de Jesus, né? Jesus veio para a terra e Jesus vai morrer numa cruz. Foi uma morte amarga. As ervas amargas vão também fazer uma alusão à crucificação de Jesus. Ok? Quando Jesus é crucificado, é uma morte dolorosa pra caramba. É uma morte angustiante. Os estudiosos vão dizer que quando o cara estava pregado lá na cruz, muitos deles morriam asfixiados. Por quê? O peso do corpo faz os braços se estenderem, o corpo desce, o tórax é pressionado contra o madeiro e a pessoa não conseguia respirar. E muitos morriam asfixiados, fora os que morriam, né, realmente do sangue que saía do corpo e era jorrado, né, e a pessoa morria às vezes de desidratação e às vezes também por falta de sangue para ter fluxo de sangue no corpo. Né? Então, era uma morte lenta e muito dolorosa, uma morte amarga. As ervas amargas vão apontar para dolorosa morte do nosso Senhor naquela cruz. Amém, pessoal? E último lugar, terceiro e último lugar, é os pães asmos ou pães sem fermento. Ok? Lá em Êxodo, capítulo 12, verso 19, nós vamos ver dizendo assim: desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde comereis pães sem fermento, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Então, o cordeiro, ele era servido com as ervas amargas e também com pães sem fermento. Esses pães, eles eram conhecidos como o pão da miséria e da aflição. Ok? Esses pães, eles também eram a lembrança da noite da saída do Egito, que não teve tempo para fermentar a massa. Ok? Então, é uma lembrança de que o povo saiu às pressas. Tá? Não teve tempo, porque o processo para fermentar um pão, você precisa deixar o pão o quê? Descansar. Né? Para quem já fez bolo, pão, massa de pizza ou massa de... bolo não é todo bolo que faz isso, mas geralmente pão, massa de pizza, massa de outros tipos de massa que precisa fermentar, vai deixar ela descansar. Né? Às vezes precisa deixar uma noite inteira, um dia para o outro, né? A massa descansar. Ela precisa de tempo. Mas eles saíram às pressas do Egito. Quando veio a praga, o anjo da morte passa, eles precisam o quê? Levantar acampamento. E a gente não está falando de uma ou duas pessoas ou de uma família. A gente está falando de milhares de pessoas se levantando e saindo às pressas. Às vezes, queridos, o que isso significa para nós? Que às vezes a gente quer escolher o momento de entregar a vida a Jesus. Né? E eu quero te falar, você precisa ter urgência em entregar a sua vida. Você precisa ter urgência em se arrepender. Você precisa ter urgência em mudar de vida. Não tem tempo para ficar esperando. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar como um ladrão à noite. Isso é muito louco. Como assim o ladrão à noite? O ladrão, ele não diz, olha, eu vou roubar tua casa no dia 23 de março, no dia 24 de abril. Não. O ladrão, ele vem quando ninguém está esperando. Então a Bíblia diz que Jesus, quando voltar, ele vai ser como um ladrão na noite. Ele vai vir e a gente não sabe nem dia nem hora, senão o Pai que sabe. Ok? Então é necessário que haja o quê? Urgência na nossa compreensão da cruz de Cristo e na nossa entrega para Ele. Ok? Isso é muito chave, isso é muito importante. Então o povo se levantou e não teve tempo, eles tiveram pressa na libertação. Eles tiveram pressa em mudar de vida. Eles tiveram pressa em fazer tudo aquilo que o Senhor estava dizendo. Então, o fermento, ele tem essa qualidade também, que é interessante, que ele vai penetrar na massa, né, e ele vai gerar na massa um processo que nós chamamos de fermentação, que é uma espécie de degeneração da massa. Ok? Ou seja, quando o fermento entra na massa, ele altera
as qualidades da massa, ele altera a espécie da massa, né? Antes a massa era de uma forma, mas quando o fermento entra, vai mudar. Assim também é conosco quando fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, santos. Deus não nos criou com o pecado, mas o pecado entra através da desobediência e vai o quê? Degenerar a massa. Vai degenerar a mim e a você. O pecado nos destrói. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Né? Então, quando nós estamos numa vida de pecado, nós estamos caminhando em morte, nós estamos caminhando uma vida distante de Deus, uma vida sem propósito. Né? E o fermento é esse símbolo da corrupção humana, da corrupção do pecado, que precisa o quê? Ser removido de nós. E como é que ele é removido? Só tem uma forma de se remover o pecado do homem, através do sangue do Cordeiro. Essa é a forma. Através do sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus 16,6, a Bíblia vai dizer: e Jesus lhe disse, olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Né? Então o fermento ele vai falar desse pecado, vai falar de orgulho, vai falar de arrogância. E o pão sem fermento vai representar a verdade e a sinceridade. Okay? Então que a nossa vida seja uma vida sem fermento. Seja uma vida de verdade, uma vida de simplicidade, de sinceridade, de humildade. Né? E eu encerro te dizendo que, assim como existe o pão sem fermento em Êxodo 12, Jesus é o nosso pão sem fermento. Ele é o pão que não tem pecado, que não tem fermento, né? E ele é esse pão vivo que desceu do céu. Lá em João 6,51, Jesus vai declarar: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha só que interessante. Jesus está declarando que ele é esse pão que desceu do céu. Assim como o maná vai descer logo depois disso para alimentar o povo, Jesus é o pão que desce para os cristãos. E ele nos dá de comer. E ele diz: todo aquele que comer deste pão viverá para sempre. O que isso significa? Que assim como o povo foi liberto do pecado, ou melhor, assim como o povo de Êxodo 12 foi liberto de Faraó, foi liberto do Egito, foi liberto ali também da escravidão, nós também somos libertos do diabo, nós somos libertos do mundo e nós somos libertos do pecado. Amém, querido? Essa é a correlação da Páscoa. A nossa Páscoa, a Páscoa dos cristãos, é Jesus vindo como pão que desceu do céu e que dá para comer. E todo aquele que come dele viverá para sempre. Terá a vida eterna. Que essa Páscoa esse ano para você seja ainda mais especial, seja ainda mais significativa, porque agora você entendeu o plano completo do Senhor. Ele veio e ele libertou a mim e a você. O Cristo, o Filho de Deus, é celebrado na Páscoa. E a Páscoa, a nossa Páscoa, nós celebramos não mais um cordeiro, não mais um pão sem fermento simplesmente, não mais ervas amargas, mas nós celebramos o significado de todos esses elementos que estão em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eu espero que você tenha sido abençoado nesse podcast de hoje. Se você gostou, comenta aí embaixo, curte, não te esquece também de te inscrever no canal e a gente se vê no nosso próximo bate-papo. Deus te abençoe, feliz Páscoa para você e para toda a sua família. Até o próximo.